Os cientistas hoje estão empenhados em descobrir se existe vida inteligente em outros planetas. Vivem procurando uma maneira de se comunicarem com seres extraterrestres. Fala-se até que nosso planeta será invadido por alienígenas. Será que isso é verdade? O que diz a Bíblia a respeito deste assunto? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, a grande invasão dos alienígenas. Imagine comigo, é meia-noite e grande parte da humanidade dorme tranquila. Nas boates, alguns procuram satisfazer o vazio do coração. Há gente na rua, nas esquinas e nos bares. Na calada da noite, outros planejam seus delitos. As prisões estão abarrotadas, não somente de marginais, mas também de gente inocente. Gente que está ali pelo simples delito de querer adorar a Deus, o Deus da Bíblia, e de obedecer os seus mandamentos. Essa gente é acusada de ter mente estreita, entre aspas, e de não querer fazer concessões a fim de unir-se ao grande movimento religioso onde cada um adora a Deus do jeito que achar melhor. E de repente, a terra é sacudida de um lado para outro. Ouve-se o som de trombetas e o sol começa a brilhar. Todo mundo levanta os olhos para os céus e veja o que acontece. Encontramos o desfecho final da história no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Meu amigo, esta é a grande invasão dos alienígenas. Mas não são como os ETs que a imaginação humana criou. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que volta para cumprir a sua promessa. Quando Jesus esteve pela primeira vez nesta terra, andou pelas ruas de Jerusalém calçando um par de sandálias surradas e vestindo uma túnica velha. Ele foi humilhado, preso, caçoado e finalmente morto na cruz do Calvário, pregado como um marginal. Mas agora ele volta, e volta vitorioso e triunfante. E na hora de sua aparição, junto com os justos de todos os tempos, também ressuscitam os maiores inimigos que ele teve em toda a história. Aí estão presentes os que o traspassaram. Aquele soldado que cravou uma coroa de espinhos em sua fronte e o fez sangrar está aí. Aquele que furou o seu lado com uma lança. Aqueles que o escarneceram. E também os maiores perseguidores da sua igreja. Todos estão ali. Todos eles ressuscitam, somente para ver o triunfo final de Jesus sobre o rebelde Lúcifer e seus seguidores. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, São Paulo, escrevendo sua carta aos filipenses, declarou o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que você acha que é necessário que até os inimigos de Jesus se ajoelhem e reconheçam o nome de Jesus? Por quê? Não é suficiente que os justos o façam? É preciso humilhar dessa maneira os inimigos? A resposta talvez possa ser dada com outra pergunta. Por que Deus permitiu que o mal trouxesse dor
e miséria à humanidade durante todos estes séculos. Por que Deus não destruiu Satanás e seus anjos logo assim que eles foram derrotados no céu? Lembra-se das acusações de Lúcifer contra Deus? Lembra-se das dúvidas que infelizmente Lúcifer tinha semeado no coração dos anjos e das outras criaturas do universo? Bom, se Deus tivesse destruído Satanás no início, os outros seres teriam obedecido talvez por medo, carregando sempre a dúvida em seu coração. Portanto, era necessário tempo. Isso iria significar naturalmente sofrimento, dor, tristeza e morte dos seres humanos inocentes. Mas agora o tempo chegou ao fim. A dor não continuará atingindo os filhos de Deus. É preciso acabar com a história do pecado. O universo inteiro já teve séculos para observar as consequências terríveis do pecado. Agora, o veredito está dado. Não resta dúvida com relação à misericórdia e paciência divinas. É hora de todo joelho, nos céus e na terra, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tinha razão. Lúcifer não passa de um impostor. Ora, numa corte, não existe melhor evidência a seu favor que seu inimigo reconheça que estava errado. Não é certo? Por isso é que até os que o transpassaram ressuscitarão para ver o retorno glorioso de Jesus. A volta de Cristo a esta terra será um evento de implicações físicas tão grandes para a terra. Veja em Apocalipse capítulo 6, versos 14 a 16, como João o descreve. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Este não é um filme de ciência ficção, não. Este é um quadro real descrito no livro de Apocalipse. Hoje você pode achar que não é possível que isso aconteça alguma vez. Sabe, parece tão irreal que muitas pessoas céticas desdenham e caçoam da bendita esperança dos cristãos. Mas até essa atitude de incredulidade que alguns expressam estava profetizada na Bíblia. Veja o que diz o apóstolo Pedro, na segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4, 9 e 10, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, sino que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abraçados. Ah, meu amigo, da volta de Cristo é uma realidade. Queira você ou não, aceite eu ou não, esteja preparado eu ou não, Jesus virá. E virá como um ladrão em meio da noite, de surpresa, quando ninguém suspeita nada. Quando todo mundo acha que as coisas estão normais, de repente, o mundo todo acordará para o grande evento da história. Podemos hoje saber quanto falta para a volta de Cristo? Poderia hoje alguém se atrever a fixar uma data? Olha, quando Jesus esteve nesta terra, ele foi claro ao declarar o seguinte:
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ora, se ninguém sabe o dia e a hora de sua vinda, como pode a humanidade estar preparada então? Jesus mesmo nos dá a resposta em Mateus capítulo 24, versos 32 e 33. Ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Todas estas coisas. Que coisas? Jesus apresenta muitos sinais que acontecerão antes de sua vinda. No capítulo 24 de São Mateus, estão mencionados esses sinais. Veja, primeiro, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Segundo, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Terceiro, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 4. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 5. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 6. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 7. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E logo depois destas coisas, disse Deus, sabei que está próximo às portas. A pergunta é, será que você precisa se esforçar muito para ver todos estes sinais acontecendo em nossos dias? O apóstolo São Paulo complementa tudo isto em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5, dizendo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ora, a descrição que São Paulo faz de tudo o que está acontecendo em nossos dias, mais parece um retrato do que uma profecia. Mas Deus revelou tudo isso aos seres humanos, para que você e eu, hoje, não fôssemos surpreendidos pelo glorioso dia da volta de Cristo. Ao abrir-se o sexto selo em Apocalipse, é mencionado algo que Jesus também descreveu no 7º ponto que mencionei. São João apresenta em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13, deste modo. Veja, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. A Bíblia fala aqui em 4 sinais físicos prévios à volta de Cristo. Primeiro, acontece um grande terremoto. Segundo, o sol se escurece. Terceiro, a lua se torna como sangue. E quarto, as estrelas caem. Será que estes sinais já se cumpriram na história de nosso planeta? Vamos ver cada um desses eventos. Primeiro, o grande terremoto de Lisboa. A história registra muitos terremotos,
Mas as enciclopédias são unânimes em reconhecer o terremoto de Lisboa como um dos maiores de todos os tempos. Aconteceu no dia 1º de novembro do ano 1755 e teve implicações sociais, teológicas e filosóficas sem precedentes. Até pessoas famosas como Kant, Rousseau e Voltaire foram influenciadas em sua maneira de pensar pelo terremoto de Lisboa, naquilo que se chamou o final do otimismo. As pessoas passaram a dizer assustadas: se Deus não se interessa por nós, é bom que comecemos a preocupar-nos por nós mesmos. Vamos ao segundo sinal. O dia escuro do 19 de maio de 1780. Estava apenas findando o inverno na Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos, quando o fenômeno aconteceu. Há 4 anos tinha sido declarada a independência daquele país, dos Estados Unidos, e não se completaram ainda 25 anos desde a tragédia do terremoto de Lisboa, quando, na manhã do dia 19 de maio, o sol se escondeu às 10 horas da manhã. As sombras da noite envolveram o estado da Nova Inglaterra. O dia ficou tão escuro que até as galinhas correram para os seus poleiros e os passarinhos para os ninhos. E naquela mesma noite, a lua saiu, vermelha como sangue, cumprindo-se exatamente o que dizia a profecia. Mas por que naquele tempo? Por que não antes? Por que não depois? Lembre-se que Jesus disse: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. A perseguição de pessoas que estudavam a Bíblia contra a vontade da igreja acabou na Europa na metade do século XVIII. O último herege, entre aspas, martirizado na França, morreu em 1762 e era um pastor da Igreja Reformada. E a profecia dizia: logo em seguida à tribulação daqueles dias. Você percebe o cumprimento profético exato? Vamos continuar vendo o que diz a profecia. A chuva de estrelas de 13 de novembro de 1833. Este foi um evento extraordinário que a história registrou. Milhares de meteoros caíram numa impressionante chuva, como estava anunciado nas Escrituras. Muitos ficaram aterrorizados e caíram de joelhos pedindo a misericórdia divina. Outros, os que conheciam a Bíblia, ficaram muito felizes. Tudo isto aconteceu na costa oriental dos Estados Unidos e foi importante para a astronomia, porque foi a partir dali que deu-se início ao estudo das chuva de estrelas. Denison Olmsted, professor de ciências e matemática da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, preparou um relatório acurado para o número de janeiro de 1834 da revista norte-americana para as Ciências e as Artes. Como você pode ver, os sinais da volta de Cristo estão todos cumpridos. E agora o conselho bíblico é: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. A volta de Jesus é um acontecimento iminente. Está chegando o momento final do acerto de contas. O convite foi feito. Jesus esperou por séculos e séculos o retorno de seus filhos, mas está chegando o grande momento de levá-los para casa. Apocalipse 14:14 descreve este acontecimento da seguinte maneira: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Este é um acontecimento visível. Todo olho o verá, diz a Bíblia. Será como o relâmpago que sai do Oriente e desaparece no Ocidente. Ninguém deixará de vê-lo.
Não aparecerá na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na América do Sul. Não se mostrará para uns poucos, num quarto, em forma de espírito, nem começará fazendo curas milagrosas em algum canto do planeta. A segunda vinda de Cristo não será nenhum acontecimento secreto nem silencioso. Jesus virá. E enquanto muitos gritarão desesperados porque sentem medo de sua presença, outros levantarão as mãos aos céus e dirão: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Você, meu amigo querido, poderá estar entre estes últimos, se hoje entregar o coração a Jesus. Se hoje você abrir a Bíblia e pedir que Ele lhe mostre o plano que tem para a sua própria vida. Ah, meu amigo, já é muito tarde na noite deste mundo. Há muita maldade e desamor lá fora. Faz frio. O gelo da indiferença humana torna nosso planeta mais sombrio ainda. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Ele curará suas feridas. Nunca mais você estará só. Não haverá mais traição nem rejeição. A exploração do ser humano chegará ao fim. Nunca mais você terá que correr como um louco durante 30 dias para receber no fim do mês um salário que dura uma semana. Ah, seus sonhos não serão mais destruídos pelo mal. Você e eu viviremos eternamente com Jesus. Esse dia está chegando. As profecias o indicam claramente. Não há tempo para perder. Este é o momento para você entregar seu coração a Jesus. Lá, doce lá, onde vou morar, junto ao meu Salvador. Lá meu sofrer terá aqui não é o meu lugar, mas eu quero em breve ver teus olhos a me olhar. Faz com que um dia eu possa ver teu lindo lar, pois teu rosto quero contemplar. Neste mundo mal me envolve em tentação, e na vida só encontro provação. Há momento em que parece que o céu desaparece. Acontece que o céu ressurge quando estou em prece. Satã estremece quando estou em oração, e os anjos maus me deixam e se vão. Eu sei que Jesus Cristo tem poder para me salvar, pois a vida deu por mim, que amor sem par. Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel, pois eu quero encontrar-te lá no céu. Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel, pois eu quero encontrar-te lá
Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque nos deixaste a promessa da volta de Cristo a esta terra. Tu não nos salvaste para continuar vivendo o resto de nossa vida neste mundo de lágrimas, de dor, de morte. Tu nos salvaste para finalmente levar-nos contigo às mansões celestiais. E obrigado, porque o momento do cumprimento dessa promessa está chegando. Neste momento, abençoa todos os teus filhos que estão abrindo o coração a Ti. Guia-os através desta vida e prepara-os para o glorioso dia da Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser aprender mais da Palavra de Deus, peça agora mesmo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Este curso bíblico tem uma apresentação simples e clara.